Olá você, bem-vindo ao episódio 34 dos nossos bate-papos sobre a economia. Nesse episódio vamos conversar sobre as diferentes hipóteses que são levantadas como resposta para a pergunta básica: por que alguns países se tornam ricos e outros permanecem presos na pobreza? Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo e clicar no sininho. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio, como falado, vamos abordar o segundo item, hipóteses geradas ao longo da história sobre as causas do desenvolvimento. Como você já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizada para a produção do episódio. Entre 1776 e 1789, o filósofo escocês Adam Smith publicou 5 livros onde se propunha a investigar os processos que levam alguns países a se desenvolverem mais rapidamente que os outros. Essa obra, cujo título completo é Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas das Riquezas das Nações. Ela é considerada como uma das bases teóricas do liberalismo econômico e uma forte crítica ao mercantilismo, sistema econômico vigente à época. Adam Smith analisa as relações comerciais que ocorrem nas sociedades, o valor dos produtos, a divisão do trabalho, a acumulação do capital e a distribuição de renda. Adam Smith avalia que as relações de troca que embasam o crescimento econômico das nações ocorrem de forma natural, sem a necessidade de intervenção do governo. Assim, o processo de geração de riqueza depende fundamentalmente das decisões individuais dos agentes econômicos que buscam maximizar a utilidade de seus recursos escassos. Fazem isso através de trocas espontâneas, o que aumenta o bem-estar individual, além de criar oportunidades para novos empreendimentos. Uma das frases mais conhecidas do livro de Adam Smith e que resume essa ideia é: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Alguns advogam que as riquezas naturais são a base fundamental para a prosperidade das nações. Por exemplo, o minério de ferro, insumo fundamental para toda a cadeia de produção do aço, produto essencial para as sociedades humanas nos últimos séculos. Ele é abundante na Austrália e no Brasil, que são os maiores produtores e exportadores mundiais desse insumo. Mas será que podemos afirmar que a Austrália e o Brasil estão no mesmo patamar de prosperidade de suas sociedades? Acho que não. Para poder ter uma medida de comparação de prosperidade entre a Austrália e o Brasil, vamos observar lado a lado os índices de desenvolvimento de cada um dos países. Então, a Austrália ocupa a 20ª posição do ranking de GDP per capita, com um valor de 52 mil dólares. Está na 8ª posição de DH, Índice de Desenvolvimento Humano, e na 3ª posição como país de maior liberdade econômica. Enquanto isso, o Brasil está na posição 84 em GDP per capita, com apenas 15 mil dólares, na baixa posição 84 no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e na péssima posição 143, classificado como um país majoritariamente não livre no Índice de Liberdade Econômica. Uma observação sobre o episódio. Todos os valores apresentados no slide de GDP per capita são o padrão de comparação global, isto é, o valor equalizado pelo PPP, ou seja, pela paridade do poder de compra, conforme apresentamos no episódio 33, o episódio anterior.
Ainda sobre riqueza em recursos naturais, vamos falar sobre o ouro negro, o petróleo, a mais importante fonte de energia de todo o mundo nos últimos 100 anos. A Venezuela é um país com uma das maiores reservas de petróleo de todo o mundo e tem nesse commodity o maior peso de seu PIB, que representa mais de 1/3 das receitas e é responsável por 88% das exportações do país. Importante frisar que na Venezuela esse setor é completamente controlado pelo Estado, sendo administrado e operado pela estatal venezuelana PDVSA. Podemos então comparar com a Noruega, que é o 13º maior produtor de petróleo, com suas plataformas de extração localizadas no Mar do Norte. E esse setor de óleo e gás representa 50% das exportações do país. Porém, a Noruega destina o lucro da venda do petróleo e gás ao Fundo Soberano do país, um fundo de investimentos que aplica os recursos em ações e títulos no mercado financeiro internacional. A lei da Noruega limita o uso para gastos do governo de apenas 4% por ano do valor desse fundo soberano. Isso estimula que o restante da economia da Noruega se modernize e seja competitiva e não dependente da receita do petróleo. Portanto, mesmo ambos países sendo riquíssimos em petróleo, é difícil comparar a prosperidade da Noruega, que está na 6ª posição no ranking global de GDP per capita, com 65.800 dólares por habitante ano, e na 1ª posição do mundo no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com a pobre Venezuela, com um GDP per capita de apenas 5.200 dólares, na posição 140 do ranking mundial, e com um índice de desenvolvimento humano, o IDH, muito baixo, e que ocupa a posição 113. Vimos apenas 2 exemplos de riquezas naturais, o minério de ferro e o petróleo, que parecem não justificar riqueza ou pobreza. Mas podemos aqui mencionar o Japão, um conjunto de ilhas superpovoadas com uma pequena área geográfica e carente de riquezas naturais. Mesmo assim, o Japão é um dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo, como podemos observar no slide através dos diferentes índices de prosperidade. O Japão está na 28ª posição de GDP per capita com um valor de 42 mil dólares e na 17ª posição no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano. Outra narrativa muito difundida, inclusive em aulas de história, é a tese do colonialismo como propulsor do desenvolvimento e de que as metrópoles extraíam riquezas das colônias e, por isso, enriqueceram. Nesse caso, a Espanha e Portugal, que durante 2 a 3 séculos exploraram o ouro e a prata das Américas e levaram para a Península Ibérica, hoje deveriam ser países riquíssimos, o que sabemos não é o caso. Tanto Espanha como Portugal estão em posições baixas quando comparado com outros países da Europa Ocidental. Como podemos observar no slide, a Espanha está na 32ª posição de GDP per capita com 38.300 dólares e na 25ª posição no ranking de desenvolvimento humano, o IDH. Enquanto Portugal ocupa a 38ª posição de GDP per capita com 34.500 dólares e a posição 38 do Índice de Desenvolvimento Humano. O que ocorreu é que a grande quantidade de ouro e prata trazida para a Europa inundaram as metrópoles e geraram um absurdo aumento de liquidez, já que o ouro e prata eram utilizados como base monetária na época, ou seja, dinheiro.
Isso gerou uma grande inflação de preços e salários, como podemos observar claramente nos dois gráficos do slide. O da esquerda apresenta a inflação na Inglaterra de 1.300 a 1.700, e o da direita apresenta os preços relativos na Inglaterra de salários, madeira, gado, grãos manufaturados do ano 1450 a 1650. Essa grande liquidez também provocou um explosivo aumento do consumo de produtos importados, que geraram enormes déficits comerciais, dívidas, ao longo dos anos. Podemos observar isso claramente no gráfico com os dados da balança comercial entre Portugal e a Inglaterra entre os anos de 1697 e 1789. Fica nítido o grande valor de importações de Portugal na Inglaterra, linha preta contínua, em comparação com o baixo valor exportado por Portugal, a linha pontilhada. Portanto, esse roteiro descrito não gera crescimento econômico sustentado, pois não aumenta a produtividade do trabalho, apenas provoca um festival de consumo financiado por importações. Recomendo a leitura do artigo do site Economia Mainstream de título: São os países europeus ricos por causa do colonialismo? Link para o artigo na descrição do vídeo. Na segunda parte do episódio 34, vamos conversar sobre outras hipóteses das causas do desenvolvimento, como a religião, o clima, o poderio militar e a industrialização. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.